Então, hoje nós vamos falar sobre o espaço político da Europa. Como é que esse espaço político foi organizado? Primeiro, nós vamos nós vamos estudar sobre a fragmentação. Nós estamos falando sobre remembramento e fragmentação da Europa. Então, nós estudamos como foi que aconteceu esse remembramento, nós estudamos como foi que a União Europeia foi importante nessa reconstrução, nessa união da Europa, mas a gente não estudou ainda como foi que aconteceu essa fragmentação, porque nem sempre o continente europeu foi assim tão fragmentado. Nem sempre houve tantas separações e conflitos. Como começou e quando começou é o que nós vamos aprender hoje, tá bom? Olha, nós pensarmos em nível de mundo, esse processo de fragmentação e remembramento entre países, nós podemos dizer que a Europa foi um dos continentes que mais vivenciou isso em toda a história. A história da Europa é marcada por isso, por remembramento e fragmentação, ou seja, separa e depois junta. Só que aí tem alguns motivos, tem alguns motivos e tem alguns momentos da história que nós podemos observar que essas coisas foram mais intensas. O processo de fragmentação foi mais intenso, gerou mais confronto, mais guerras e conflitos, de modo geral. Então, o que é o remembramento? Gente, para vocês, o que é remembramento? É tipo uma reconstrução de algo. Isso. E fragmentação? Separação. Certo. Então, o remembramento ele acontece quando áreas separadas, elas buscam se unir por algum motivo. Nós vimos isso, né? Geralmente, essas áreas se separam e depois se juntam, se separam por um motivo, ou seja, por motivações opostas, pensam diferente, querem coisas diferentes, e aí acontece essa fragmentação e se juntam por um motivo em comum. Ou seja, olha, eu quero, como naquela região da Alsácia-Lorena, entre Alemanha e França, era uma região de fragmentação, ou seja, era uma região separada, tinha muitos conflitos, mas chegou em um momento da história que tanto a Alemanha quanto a França parou para pensar e decidiram que a unificação seria o meio mais viável, seria o meio mais lucrativo. E aí fizeram um processo de remembramento dentro da Europa. Então, após a Segunda Guerra Mundial, essa prática de remembramento da Europa passou a ser muito utilizada. Só um minutinho, tá bom? Só um minutinho que eu tenho que pegar outro slide. Agora sim, vai dar certo. Ainda não é isso. Isso. Então, gente, vocês vejam que até eu me confundo nos slides, porque esse assunto é muito contínuo. Então, nós estamos estudando uma Europa, um processo de construção do continente europeu, assim como um processo de quebras desse continente muito contínuo. Então, nós estudamos a Europa remembrada, aquela Europa que ficou esfacelada, que ficou destruída por uma grande guerra, pela Segunda Guerra Mundial, e estudamos como foi que essa Europa foi reconstruída. Como foi que os Estados Unidos, com o Plano Marshall, como foi que a União Europeia foram importantes nessa reconstrução de um continente que ficou destruído por guerras. Então, o que é fragmentação? Estão vendo?
Olha, nós temos aí um casalzinho, né? E esse casalzinho, essa imagem aí, mostra uma fragmentação, uma separação. Olha, de repente, o destino leva cada um para o seu lado. Isso vai acontecer, isso acontece na vida, mas isso acontece também nos espaços políticos. Então, fragmentação é quando um espaço unificado sofre subdivisão, por motivos políticos, econômicos, étnicos e sociais. Ou seja, eu tenho um espaço que estava unido, que estava todo mundo junto, todo mundo com objetivos parecidos, todo mundo querendo um objetivo, unidos por um objetivo maior, e aí há uma subdivisão, ou seja, começa a se fragmentar, a se separar. Essa subdivisão ela pode ter vários motivos. Geralmente, o motivo que eu encontro são esses: políticos, econômicos, étnicos e sociais. Então, mas quando foi que a Europa começou? Quando foi que aconteceu essa fragmentação na Europa? Conhece esse cara? Hitler. Conheço. Conhecem? Conhecer, graças a Deus eu não conheço, né? Mas assim, eu já ouvi, já li, já estudei sobre ele. Esse carinha aí é o Adolf Hitler. Não é o carinha do Chris que mora logo ali, não, tá? É o Adolf Hitler. Então, em 22 de junho de 1941, houve a invasão da União Europeia. Então, com essa invasão da União Europeia, eu começo oficialmente um novo processo de fragmentação na Europa, dentre os vários que já tinham ocorrido, que vinha acontecendo. Então, porém, como aconteceu esse processo de invasão? As tropas nazistas decidiram invadir a União Europeia. A União Europeia, qual era o país principal? A União Europeia não, perdão, a União Soviética. Qual era o país que representava a União Soviética? A Rússia. A Rússia, certo. Quando nós estudamos aspectos naturais da Europa, nós vimos, estava lá na parte do clima que vocês viram, antes de eu chegar aqui e começar a dar aula para vocês, vocês viram que a Rússia, ela fica localizada onde? Na Europa. Na Europa e Na Europa e na Ásia. na Ásia. Só que não é em qualquer parte da Europa e não é em qualquer parte da Ásia. A Rússia ela fica bem próximo de um polo. Ou seja, fica em uma... Se a gente for pegar aquelas zonas térmicas da Terra, a gente vai ver que a Rússia ela está localizada lá na zona polar, o quê? Ártica. Ela vai pegar a parte, ela vai estar próximo dessa zona polar ártica, vai receber muita influência desse polo. Ou seja, nós temos climas muito extremos ali na Rússia. Extremos voltados a temperaturas muito baixas, ou seja, tendo muito frio. Então, o que foi que aconteceu? As tropas nazistas decidiram atacar a União Soviética. Estou com a União Europeia na mente. A União Soviética. Então, houve como estratégia, como tática do Exército Vermelho. O Exército Vermelho, quando eu falar Exército Vermelho, está sempre voltado ao exército que lutava dentro da União Soviética. Eles decidiram usar uma tática contra os nazistas. Qual era essa tática? Olha, nós vamos destruir as cidades antes que eles cheguem aqui. Por que eles iam fazer isso? Por que eles fizeram isso? Pega um carregador que tá no sofá. Tem gente, porque o Exército Vermelho decidiu destruir cidades dentro da União Europeia, da União Soviética. Pros alemães não ter... Como é que eu digo? Lugar para se apoiar. Isso, exatamente. O Exército Vermelho decidiu destruir cidades dentro da União Soviética para que os nazistas não conseguissem obter nenhum recurso, não conseguissem utilizar recursos daqueles lugares para ter vantagem na guerra, já que estamos vivendo sempre um conflito muito intenso. Então, essa foi a tática do Exército Vermelho. Outra tática que foi usada foi um fator geográfico, um fator natural, que foi o clima. Então, o Hitler deveria ter estudado, não deveria, né? Mas, assim, quando você entra numa guerra, você tem que ter algumas noções. E geografia dos lugares é muito importante. Então, você tem que ter noção de como é aquele território, você tem que ter noção dos perigos que você vai enfrentar dentro daquele território, você tem que ter noção se vai existir uma cadeia de montanha para você escalar, se vai ter algum impedimento, algum obstáculo dentro daquele território, se tem algum rio, se tem alguma depressão. Tudo isso é importante que se saiba. Outra coisa importante é o clima. Às vezes você está
acostumado, o seu corpo está adaptado a um clima com temperaturas mais quentes, por exemplo, e aí você vai sair desse clima, onde seu corpo já está adaptado, e vai para uma temperatura super baixa. Então, seu corpo vai sentir toda essa mudança. E se você não estiver bem protegido, não estiver preparado, você pode até morrer por causa dessa mudança. O que foi que aconteceu? A Rússia está localizada próximo ao polo, a um dos polos, e ela recebe muita influência. Então, na Rússia, a temperatura é muito baixa. As tropas nazistas não se atentaram a isso e foram atacar a si mesmo, como se fosse só mais um território, como se fosse qualquer outro território da Europa, como se fosse, sei lá, a França, por exemplo. Então, onde o clima é parecido, onde as condições climáticas, hidrográficas de relevo são parecidas. Então, eles foram atacar a Rússia e não levaram em consideração esse fator. Quando chegou lá na Rússia, o clima estava muito extremo, muito extremo. As temperaturas estavam muito baixas. O que aconteceu com as tropas nazistas? Morreram de fome, congelado e etc. Tiveram uma baixa, uma perda. Perderam muitos dos seus soldados, porque morreram no frio, porque não conseguiram lutar no frio, porque não, as condições eram diferentes. Então, digamos que o frio foi um fator importante e vantajoso para o Exército Vermelho nesse confronto com as tropas nazistas. Então, esses fatores, tudo isso, né, toda a tática do Exército Vermelho de destruir cidades, o clima extremo da Rússia, levaram ao Exército Vermelho a reorganizar as forças soviéticas da Batalha de Stalingrado. Foi aí que aconteceu essa batalha, em 1943. O que mais? Mas o quê? Que gerou mais essas condições, a condição natural, climática e a tática do Exército Vermelho em destruir as cidades antes de as tropas nazistas chegarem. Levou à reorganização das forças soviéticas e... Gente, olha o slide. E Olha o slide, prestem atenção, os slides são muito ricos, muito importantes. São muito bonitos também, tá? Eu fico tão feliz quando eu termino um slide, porque eu acho que ele fica bem legal. Então vamos lá. Derrota das tropas alemães, que marcharam em direção a Berlim. Retomada de áreas que estavam sendo ocupadas pelos nazistas. Então, depois, coloquem aí no caderno de vocês. Façam uma anotação. Abriram um caderno? sim. Todos vocês? Não. Então, os que ainda não abriram, por favor, abram um caderno na disciplina de geografia para fazer uma anotação. Então, olha para a sobrancelha desse homem aí, dessa imagem, tá congelada. Peguei. Pegaram? Ótimo. Coloquem assim. Táticas. Tática da Terra Arrasada. Era o nome, aí tracinho. União Soviética. Escreveram? Deixem uma linha e coloquem. Destruição de cidades. Pelo Exército Vermelho. Dentro da União Soviética.
Deixa, aí coloca outro pontinho e coloca assim, baixas temperaturas. E favoreceu o Exército Vermelho. Aí você deixa uma linha ou coloca uma setinha para a linha posterior e coloquem assim. Esses fatores levaram colocaram colocaram. Oi, gente. Sim, sim, sim. Coloquem. Pode escrever essas coisas que tem no slide. Anotem essas informações no caderno de vocês, por favor. Pronto? Não. Desculpa. Quando eu puder, vocês podem falar, tá? Para me continuar. Pode continuar. Posso? Todos Pode. vocês? Certo. Então, dentro também desse confronto, teve a divisão da Alemanha. Então, em 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim, capital da Alemanha nazista. Então, a Alemanha ela foi dividida em duas Berlins, uma Berlim ocidental e uma Berlim oriental. Os aliados, vindos de Dormândia, onde haviam conseguido libertar a França e os Países Baixos, fecharam o cerco de Berlim em 2 de maio de 1945. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial foi oficialmente encerrada. E aí, qual foi o ato? Professora, se eu pensar assim, um ato em alguma coisa que me permita associar o fim da Segunda Guerra Mundial a esse acontecimento, é o suicídio de Hitler. Então, em 30 de abril, Adolf Hitler cometeu suicídio. Então, a guerra acabou. Então, ele via que ali a guerra não podia prosseguir. E aquele plano de expandir a Alemanha, de criar uma Alemanha pura, como ele vinha pensando, não ia vingar. Não vingava mais, porque existiu forças, existiu países com estratégias que levaram Hitler a perder a guerra. Levaram a Alemanha a perder a guerra. Então, Hitler se suicidou. Então, e aí acontece a divisão da Alemanha, né, em duas Alemanhas. Então, as tropas soviéticas cercaram Berlim, capital da Alemanha nazista. Foi um dos primeiros passos nessa divisão de uma Alemanha. A Alemanha, né, foi o território principal da Segunda Guerra Mundial. Começou a Segunda Guerra Mundial, foi planejada dentro da Alemanha. Adolf Hitler era alemão. Então, após a guerra, a Alemanha foi dividida em 4 áreas de influência. Quando eu falo 4 áreas de influência, o que é que vocês lembram? O que é que vem à mente de vocês com isso? Com o quê? Quando eu falo assim, área Ah, de sim. influência. E são lugares de. Oi?
com 4 pessoas dominando o mesmo lugar, eu acho. 4 Nossa. pessoas, isso. Só que vamos aumentar esse pensamento de pessoas para países, para um conjunto. Então, eu tinha 4 países aí atuando, 3 países e um conjunto de países, que é a União Soviética. A União Soviética não é só um país, não é só a Rússia, mas a Rússia e mais alguns de outros países. Então, nós tínhamos essas 4 potências, né, da época dominando a Alemanha. Então, eu tinha França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente deu aquele plano Marshall, né, que foi a tentativa de reconstruir, a tentativa não, o acontecimento mesmo, dos Estados Unidos levar o plano Marshall e ajudar a reconstruir o continente europeu. Nós também vimos que essa reconstrução, essa boa vontade dos Estados Unidos, não foi uma boa vontade só uma boa vontade humanitária, mas econômica, era uma boa vontade que tinha como motivação principal os lucros que os Estados Unidos podia arrancar da Europa. Então, como parte do plano Marshall, os aliados fizeram uma profunda reforma econômica na Alemanha. E aí, nessa profunda reforma econômica, a moeda da Alemanha mudou, teve-se uma moeda oficial, o marco alemão ocidental. Então, essa moeda, esse marco alemão, ele deveria circular no Ocidente. Lembrando que aquela guerra, lembra da Guerra Fria? O Ocidente, quem estava lá no Ocidente? Quem era que comandava? Os Estados Unidos, Isso. Com qual sistema econômico? capitalista. Isso. No Oriente eu tinha uma Alemanha comunista, uma Alemanha que não queria esse sistema econômico circulando ali. Só que o marco alemão, ele circulava nos dois. Ele conseguia circular na Alemanha Ocidental e na Alemanha Oriental, em uma Alemanha ainda comunista. Stalin, né, que era o líder comunista da Alemanha. Deixa eu só organizar isso aqui. Pronto. O Stalin, que era um líder comunista, ordenou, em 1948, o bloqueio total da Berlim Ocidental. Ou seja, ia ter um bloqueio onde Berlim Ocidental não ia ter acesso àquela outra parte de Berlim. Então, para impedir a reconstrução capitalista, essa foi uma tática do Stalin para impedir com que o capitalismo avançasse, já que eles estavam uma grande guerra fria, sem poder bélico efetivo. Então, nós tínhamos o poder ideológico, 2 sistemas econômicos brigando para atuar no mundo. Então, os aliados ocidentais criaram uma ponte aérea para abastecer Berlim Ocidental, com carvão, alimentos e água potável. Então, o Stalin, ele queria um domínio da Alemanha e ele queria impedir que esse território recebesse qualquer influência dos aliados. Os aliados eram formados por países que estavam na dinâmica capitalista. O que foi que esses países fizeram? Olha, tá bom, se você não quer deixar a gente entrar da maneira comum, né, seja por carros, seja entrar mesmo no território alemão, tudo bem, a gente vai criar outro meio, e aí vai ser uma ponte aérea. Então, nós já temos desenvolvimento tecnológico avançado depois da guerra, se comparado a antes da guerra. Antes da guerra, o mundo era um. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo tornou-se outro. Esses avanços tecnológicos, os avanços na medicina, a criação de meios de transporte mais rápidos, de tecnologia, teve como base principal após Segunda Guerra Mundial. Porque após Segunda Guerra Mundial eu tinha uma Guerra Fria. E a Guerra Fria, qual era o principal objetivo da Guerra Fria? Expandir o seu sistema de economia. Isso, perfeito, expandir seu sistema de economia. Mas eles já estavam usando poder bélico, então eles usavam que tipo de poder para isso? Como é que fala o poder da Influenciar. palavra? A Oi? influência, exatamente isso que o cara falou. Influenciar. Influência, só que aí era o poder ideológico. A gente pode isso chamar aí. essa influência de poder ideológico. Então, o que é que eles faziam? Eles diziam assim, olha, é o seguinte, nós estamos em guerra. Embora não tenha armamento, mas nós estamos em guerra. E aí, o que é que nós podemos fazer? A única coisa que nós podemos fazer é nos assegurar. E começou uma corrida armamentista e uma corrida espacial. Então, nessa corrida armamentista, a tecnologia foi desenvolvida para desenvolver armas mais potentes. Tecnologia foi desenvolvida para levar o homem à Lua, por exemplo, já que tem essa corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Nessa corrida espacial, tecnologias muito avançadas foram desenvolvidas, inclusive as aéreas. Então, os aliados usavam de toda essa tecnologia para mandar alimento, suprimento para aquela parte da Alemanha que acreditava e que queria um sistema capitalista, que era a parte da Berlim Ocidental. Então, vencidos pela estratégia ocidental, esse senhor aí, que está no slide de vocês, admitiu a guerra, admitiu a derrota em maio de 1949. E aí foi suspenso o bloqueio em Berlim. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Tudo bem. Não. Angústia? Não. Então, ao final do conflito, depois de todo esse processo, eu tinha duas Alemanhas. Uma Alemanha capitalista, não, a República Federal da Alemanha, ou ainda a Alemanha Ocidental, que tinha a capital dessa Alemanha Ocidental era em Bonn, uma cidade chamada Bonn, e tinha uma Alemanha socialista, uma república que também poderia ser conhecida como a República Democrática Alemã ou Alemanha Ocidental, onde a capital era Berlim. Então, por muito tempo, eu tive, não eu, né? O mundo teve essa divisão. Se a gente for pensar em uma divisão entre Ocidente e Oriente, nesses termos da Guerra Fria, a Alemanha foi uma das que levou o processo mais a sério no sentido de divisão. Porque não foi só uma divisão ideológica. Na Alemanha teve uma divisão física mesmo. Lembra do Muro de Berlim? O Muro de Berlim era para separar duas Alemanhas. Uma Alemanha ocidental, que queria um sistema capitalista, e uma Alemanha oriental, que estava voltada, que acreditava naquela ideologia comunista. Isso causou muitos impactos sociais também. Porque eu tinha famílias, por exemplo, eu e o André somos irmãos. Vamos usar um exemplo. E aí, o André mora na Alemanha Oriental e eu na Ocidental. E aí, não importava se o André era meu irmão. O que estava ali em jogo era um sistema econômico. Não deixava de ser uma guerra, embora não tivesse poder bélico, não tivesse uso de armas. Então, o André ia ficar de um lado, eu ia ficar do outro, e a gente não ia se ver. Ia ter uma separação entre famílias que morassem nessas regiões. Então, meus amores, por hoje é só. Tem certeza que não tem nenhuma dúvida, nenhuma angústia? Não. Tem Eu já vi esse assunto. Oi? Esse assunto ficou bom Eu porque. já vi esse assunto. Esse assunto ficou bom porque junto com a aula do Gigi, que ele tá dando Guerra Fria. De história, não é? Aí Ótimo. nós tá ligado. Isso é muito bom. Então, gente, na geografia a gente estudou desse jeito, por essa disputa territorial. Então, existia uma disputa do mundo mesmo, do território mundial, pela implantação de um sistema econômico. E aí gerou tudo isso, mas isso não terminou. A gente ainda vai estudar mais sobre isso na próxima aula, tá bom? Tá bom. Gente, tchau. Bom fim de semana. A gente se encontra terça-feira. Vou deixar uma atividadezinha mais básica, a atividade. E a gente se encontra semana que vem. Tchau.